Bom dia, pessoal! Bom E aí, dia. como é que vocês estão? Estamos aqui mais um dia para gravar a lição de terça-feira. O nosso tema de hoje é Construindo sobre a Rocha. Então vamos acompanhar com isso. Roda a vinheta. Eu nem tenho acredito. Eu tenho poder. No Evangelho de Mateus tem um relato, do cara que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas no Evangelho de Lucas tem um relato, tem um detalhe a mais nesse relato, na verdade, que fala que esse homem que edificou a sua casa sobre a rocha, ele fez um alicerce muito profundo, ele cavou muito para que a sua casa tivesse uma maior firmeza, para que qualquer eventualidade que viesse, a casa conseguiria estar de pé. E um detalhe interessante que a lição conta é que aparentemente, as duas casas, a que foi firmada sobre a areia e a que foi firmada sobre a rocha, elas estavam iguais, elas tinham a mesma característica, Era uma casa que estava em pé, com quartos, com janela, com aquela coisa toda lá, mas a firmeza dela só foi revelada na medida que começaram a aparecer os problemas, as tempestades, exatamente. Que inclusive é a mesma descrição, eu falei isso na lição de segunda-feira, domingo, a mesma descrição do que acontece com uma acontece com a outra, é exatamente os mesmos problemas que afetam. A diferença é que uma revela que estava segura e a outra não. Exato. E aí, o que é que começa a contextualizar aqui, do que seriam essas tempestades? A primeira coisa que ele fala é que os dois estavam firmados na mesma palavra, As pessoas, elas ouviram as mesmas palavras vindo da mesma fonte que foi o próprio Jesus. Porém, entretanto, todavia, algumas dessas pessoas que foram definidas como construtores que construíram a casa sobre a areia, elas ouviram as palavras de Deus, mas não se alicerçaram nelas ou então confundiram um pouco as coisas ali, Já a pessoa que construiu sobre a rocha foi a pessoa que entendeu como a palavra de Deus era e se fundamentou em tudo que Deus tinha definido, tinha falado, E não só isso, mas construiu a sua vida, Mudou a sua vida completamente em cima dessas palavras. Ele trocou como eu falei ontem, ele trocou de vida com Cristo e justamente por a perspectiva de vida dele ser toda baseada em cima das palavras de Cristo, quando vieram as tempestades, a fé dessa pessoa não foi mostrada, o fundamento dessa pessoa não foi mostrado raso. Quem se foi com as tempestades, com os problemas da vida, com as provações, com as provas de fé, com deixa eu ver o que mais, a falta de estabilidade, a falta de tudo que o ser humano julga ser bênção de Deus, de ser o cuidado de Deus. Quando essas coisas foram colocadas à prova, aquelas pessoas que tinham as suas bases rasas, foram como a casa que foi levada, A casa foi construída pela areia, que foi levada pelo vento, não é isso? Pelas tempestades, pela coisa lá. Bateu forte e não estava Levou, exato. Eu acho interessante que todas as parábolas, por mais que elas sejam diferentes, eu acho que elas acabam conversando entre si. Sempre tem algumas coisas em comuns, E trazendo para esse contexto, me lembra muito a parábola também da semente, A semente que foi semeada nos espinhos, Ela recebe a mesma semente que os outros, porém, as adversidades, os problemas, as provações acabam sufocando, Exato. É sempre algo a ver com a palavra certa, a mensagem certa, mas não está no lugar certo, o terreno certo, as necessárias no lugar certo, às vezes não se preparar da forma certa, mas sempre tem algo em comum que é a salvação a todos, a oportunidade, a mesma mensagem, mas sempre alguém que não faz. Mas sempre alguém que faz o que deveria e alguém que não faz o que deveria. Como eu até mencionei no domingo, sempre um imprudente e um insensato. Um prudente e um insensato, Um prudente e um insensato. Isso. Mas é isso. Quando as tempestades vieram sobre a pessoa que edificou a casa sobre a rocha, a fé daquela pessoa, a base daquela pessoa se mostrou realmente que estava fincada em Deus, que estava alicerçada em Deus. E aí foi o suficiente para, independente das circunstâncias, das adversidades, das tempestades da vida, dos problemas que vêm, da falta de aparentes bênçãos, dessa estabilidade, essa pessoa mostrou-se que a esperança,
a vontade dela de estar com Deus era maior do que qualquer coisa que esse mundo tivesse. E aí foi onde a base dela, né, a casa dela foi sustentada apesar das diversidades. Por quê? Porque foram firmadas em Deus. Quer comentar alguma coisa, Lia? Chegou lá no final. Eu acho que também a questão... Porque, querendo ou não, esses dois tipos de terra, a areia e a rocha, as pessoas, elas puderam escolher, né? Em que elas queriam afirmar a rocha delas. Então, eu acho que o poder de escolha também era a fé, que cada um tinha. Tipo... Eita, como é que explica? É tipo a fé. Se ela tinha uma fé, que ela tinha certeza da fé dela, né? Isso. Ela foi lá e construiu, ela fincou, né? Ela cavou fundo na rocha para ela depositar aquela fé na fé dela, num terreno que ela saberia que ia durar. Que como veio, né, as provações, veio os ventos, as tempestades, os tsunamis, e permaneceu a casa lá, firme, e como foi falado, né, só no final, que tipo, veio a tempestade para as duas, mas aí só no final perceberam, né, em que cada uma tinha construído a sua casa, tinha depositado a sua fé, a sua confiança. Exatamente, é uma prova de você constrói, você consegue construir, né? O interessante é isso. É que no final das contas você consegue construir a casa de qualquer maneira, né? O problema é a base. O problema é a base. Se você confia em Deus completamente e você entender o que a palavra dele diz, você vai construir a sua casa de forma correta, no alicerce correto. Só que se você constrói a sua casa da mesma maneira, com as mesmas palavras, você consegue construir a casa. Só que se a sua casa ela não depende de Deus necessariamente para sustentá-la, né? Se a sua fé não depende de Deus necessariamente das palavras dele para sustentar, meu amigo, quando vier qualquer bronca, vai dar ruim. Isso que ele falou é interessante. 2 pontos que eu peguei do que ele falou. Foi a primeira escolha, porque ela ressaltou que realmente aí está o livre-arbítrio, né? Na parábola não conta que eles foram obrigados, ou ficaram com o que tinha. Eles escolheram. Por algum motivo, algum julgou fazer melhor na areia, outro na rocha. Como a gente também comentou em domingo, provavelmente a pessoa que fez na areia acabou tendo em vista as coisas materiais, né? As coisas terrenas, a praia, uma coisa legal, uma coisa bonita. E a pessoa da rocha julgou, né, o que seria necessário. Mas é justamente isso. Quando a gente vai trazer para a questão prática, o que significa a rocha, o que significa fazer a casa na areia, a gente vê que tem muito a ver sim, com a fé, como ele falou, o que você põe a sua fé. A pessoa que constrói a sua vida na areia, porque ela põe a fé nos relacionamentos, no dinheiro, nos sonhos, no dinheiro, nos sonhos, né? E a pessoa que constrói na rocha, porque ela põe a fé dela em Cristo, né? E aí também outra fala que eu queria dizer, quando você estava falando das adversidades, é que um exemplo que a gente tem na Bíblia, dentro da mesma casa, é Jó e a esposa dele. Jó e a esposa dele na mesma casa, né? É alguém que construiria a casa na areia e alguém que construiria a casa na rocha. Porque quando a gente fala da casa, a gente está falando da vida, né? Então a mulher de Jó com certeza construiu a vida dele, o terreno dela, né? A casa dela em cima da areia. Porque quando a adversidade veio, a primeira coisa que ela falou foi: abandona teu Deus e morre. Interessante que eles tinham os mesmos materiais, né? Se a gente for pensar na loja. Exatamente. Que aí pega isso que ele falou, eles todos constroem a casa, todos têm a casa, dá o mesmo trabalho construir a sua vida em cima de alguma coisa, né? Porque mesmo que você escolha fazer pondo a fé no seu trabalho, você vai ter que estudar para se especializar, para ser bom, ou seja, você vai ter um esforço. A diferença é que ele vai ser meio ele vai ser em vão, né? Porque quando vier o negócio, você não vai ficar sem nada. Tudo a gente já falou, tudo aqui na Terra é falido, né? Então, a pessoa que constrói na rocha, o que não se abala realmente é a vida, não é os bens dela, né? Então, pode ir sim, vai-se o anel, fica os dedos, né? A Bíblia fala, mais vale a vida do que a roupa, né? Mais vale todas essas coisas. Mas, enfim, na mesma casa, dentro da mesma casa, com as mesmas oportunidades, como ele falou, a mesma palavra, a mulher de Jó e Jó, eles tinham construído as suas vidas alicerçadas em alguma coisa, mas a mulher de Jó na areia, porque quando as adversidades veio, ela falou, abandona teu Deus e morre. Já Jó, não, né? Como fala João Lucas. Né? Não saí do ventre da minha mãe, eu nunca voltarei pra lá. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu, Ele me tomou. E, né, aceitei o bem de Deus com prazer. Amor também, né? Não é que ele estava super feliz com aquilo, mas ele tinha consciência plena do que ele tinha construído. E a gente vê que Jó ele tinha uma visão justamente, voltando também pro tema de domingo, que se a gente vai alicerçar nossa vida na palavra de Deus, a gente vai alicerçar nas promessas dele, que é a volta dele. Então é algo eterno e é algo fora dessa terra. E você vê que Jó, mesmo naquele tempo, ele já tinha uma visão
porque ele um dia vê o redentor dele e tudo mais. Então você vê que mesmo que ele perdesse tudo, ele estava meio que ok, né? Porque ele estava alicerçado sobre a promessa de Cristo que um dia, que aquilo não era tudo, né? Isso aqui é só um... E você falando, eu lembrei que eu acho que é uma das coisas que a lição inteira, né, o trimestre inteiro está tentando trabalhar, que é justamente sobre conhecer a Deus. Quando você conhece a Deus, você sabe quem você está servindo e você sabe se vale a pena confiar. Por quê? Porque não é somente palavra, né? Você conhece aquele cara, você conhece quem o Deus que você serve. Você sabe que vale a pena confiar em tudo que ele fala. É outra jogada, né? Sim. É outra coisa. Falando isso, eu lembro até de um exemplo, que eu gosto de trabalhar com exemplos, né? Eu sou prática. Cara, por exemplo, o fato de você, mais uma vez, a lição, dá pra pegar só os próprios trechos da lição, né? A lição, né? Mais uma vez, eu repito, eu já usei isso em vários outros temas. A forma que você conhece a Deus, que você já é caráter de Deus, vai influenciar totalmente no seu serviço. Então eu fico pensando, se eu estiver numa conversa, em um ambiente, sei lá, talvez até desconhecido, numa situação desconhecida, digamos, e que de repente eu vou falar e ele simplesmente fala assim, cala sua boca. Eu vou ficar possessa de raiva na hora. Mas falando sério, na hora. Eles são pinte aí, eles são pinte. E ela agora tá Firefox, ó. Falando sério, ó, ele tá chamando pra pensar ao vivo aqui. Mas o que eu quero dizer é que, assim, falando sério, é tão estranho isso pra mim, e pelo fato de eu conhecer tanto ele, saber que ele não faria isso e não faz, né? Eu acho que eu ia achar que tinha algum sinal. Eu acho que ia achar que estava acontecendo alguma coisa anormal. Pra mim era mais fácil acreditar isso do que me ofender de primeira, porque eu já conheço ele e ele não faz isso, ele nunca fez isso. Eu ia falar, cara, o que está acontecendo aqui? Será que ele está tentando me passar um sinal? Alguma coisa? E se fosse verdade? Aquela mãe que fica... porque se fosse verdade, eu ia achar que ele estava ficando doido, né? Então ia acontecer isso. Agora, se eu tô em outro ambiente desconhecido de um cara aleatório que eu não conheço, eu tô falando, ele manda eu calar a boca, assim, dessa forma grosseira, eu já ia ficar assim, ia levar pro outro lado, entendeu? Mesmo que eu não revoltasse na hora, que vai que eu não conhecia, né? Mas tipo assim, eu ia levar para um outro lado totalmente, simplesmente pelo fato de conhecer a pessoa, as mesmas atitudes me fariam ter uma paciência, um pensamento diferente, né? Isso acontece com Deus. Quando a gente tem uma dificuldade ou uma perca, mas a gente tem a visão certa de Deus, no mínimo a gente sabe, cara, Deus sabe de tudo. No mínimo, o básico a gente sabe, Deus sabe de tudo, né? Não é o básico. E também não pensar, ai, Deus está me castigando, ai, Deus se esqueceu de mim, Deus não está do meu lado. É o mínimo, assim, de comunhão com Deus, você tem de intimidade com Deus. É de saber que quando a provação que acontece, não necessariamente é um castigo. Tem sempre a batendo parente. Se você está aprontando, se você está fazendo caquinha e está enfrentando as consequências dos seus atos, é outra história, tá certo, irmão? Mas é isso, né? Além da coisa, né? Plantando, quem te planta, a gente planta. Mas enfim, conhecer a Deus é extremamente essencial. Mas uma coisa que Deus deixa clara é que Ele não tenta ninguém. Não tenta ninguém, exatamente. E outra coisa, irmão, tira essa ideia de que Deus está me provando. Pra quê, irmão? Deus já te conhece. Ele pode até permitir que você passe alguma coisa, você pode estar testemunhando para outras pessoas e para os anjos, aí, mas tipo assim, Deus, ele já sabe se você vai vacilar ou não, né? Ele já sabe. Uma coisa interessante aqui que ela fala é que Jesus nos dá coragem e paciência. Eu achei interessante essa palavra aqui. Nos dá coragem e paciência para suportar as tempestades inevitáveis da vida. Eu tenho mais paciência com as tempestades do que com as pessoas, que eles têm que me ajudar. Então, é por isso que pagam, né? Mas é sério, uma das coisas que eu achei interessante foi essa expressão aqui, paciência, que é a coragem para enfrentar, muitas vezes nos falta, e a paciência de suportar o período de provação, né? Tem um texto que fala que Deus ele permite a provação, né? Para que a nossa fé seja testada e aprovada, né? E após aprovada nós alcancemos a bênção de Deus, né? Vamos dizer dessa forma. Mas parênteses de novo, para não dizer, parece que eu falei uma coisa e falou outra. Testada não é para Deus, né? Ele está testando. Testar não dizer, vamos testar se essa cadeira está segura, se ela vai aguentar o tranco, entendeu? Então assim, tua fé tem que ser testada até para você mesmo, para saber se você... Você está crescendo. Mas não é que Deus está testando para ele, sabe? Deixa eu ver se ele tem fé. Deus sabe se você tem fé. Mas até para você mesmo enfrentar uma coisa no futuro. Cara, eu já percebi que essas provações, elas mostram para nós mesmos a nossa real condição, que a gente não sabe. Por exemplo, a gente vive falando que tem fé, mas aí de repente se a gente acorda amanhã e se depara com um problema, realmente, aí a gente vai ver
como é que está realmente nossa fé. Essas né? coisas geram experiências na gente. A gente começa a ver Deus mais de perto, porque Deus não se afasta da gente, né? Às vezes nós que nos afastamos de Deus, mas durante esse período, assim, você começa a ver a mão de Deus agindo em você começa a criar intimidade com Deus, você vê os olhos mais próximos, e aí você vai percebendo que você vai criando um relacionamento maior com Deus e uma confiança maior também em Deus, né? Deixa eu dizer só mais uma coisa também a respeito desse negócio da paciência. Eu tenho um ponto de vista. Paciência é o Eu tenho quê? um ponto de vista. O que é paciência? Na minha cabeça, O que é paciência? na minha cabeça eu sou O que é paciente. paciência? Oi, O que é meu amor. paciência? Na minha cabeça eu sou paciente. Na cabeça dela. Não, mas deixa eu ver minha lógica. Pra Gente, também. você já viu um negócio de também. 1,20 m ter paciência? Não tem não pinte raivoso. Você não sabe se as pessoas que estão assistindo têm muito limite? Elas vão ficar ao meu lado. É um pinte Ó, raivoso. tipo assim, não, eu não sei se eu sou a pessoa mais paciente do mundo, isso aí eu também não vou apelar, né? Mas eu não considero paciente, porque tem coisas que eu suporto, que se eu não fosse paciente, eu já tinha. Entendeu, irmãos? Então assim, o que eu penso? Eu penso, minha lógica, que paciência é diferente de mansidão. Por exemplo, eu não sou mansa. Não, eu posso parecer um pouco mansa. Vai, homem! Mas eu não sou tão mansa, entendeu? Eu não sou tão mansa. Pode, já tá me estressando, entendeu? Mas eu tenho paciência, que eu tô com ele já tem 5 anos. Entendeu? Agora, o meu jeito de enfrentar não é manso. Eu suporto na base aos trancos e barracos, como diz a minha amiga. Mas, mansidão já é outra coisa. Então, irmão, também não se julgar. Às vezes você enfrenta de uma forma mais difícil, mas você tá aguentando, tá perseverando. Amém, irmão. Só pra cá, E para concluir aqui, ó, a lição fala o seguinte: cavar fundo é um trabalho que acontece dentro de nós, né? Jesus nos sustenta com suas promessas preciosas e estamos confiantes de que Ele cumprirá tudo o que prometeu. Uma das mais belas definições de fé encontradas em Romanos 4, 20 e 22. Lê aí, irmã Lia, para nós isso. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim, também isso lhe foi atribuído para justiça. Então, eu acho que esse é o ponto. Confiar que Deus, Ele cumpre, né? Ele é fiel à palavra dEle, que Ele cumpre tudo o que prometeu. É nisso que nós temos que nos agarrar. Não né? sentir, confiar. É uma decisão. É que nem amor. Você não sente amor, você decide amar. É verdade. Às vezes você sente até vontade de matar, mas você ama. Mas enfim, gente, é sério. Confiar em Deus é uma coisa prática. Você tem que demonstrar sua confiança. E eu volto a reafirmar, né? As provações que vêm, elas mostram, né, aonde nós solidificamos, aonde nós construímos a nossa casa. E mostram também, né, que a nossa confiança está em Deus de forma correta. Porque apesar das dificuldades, apesar de... né, nós confiamos em Deus e sabemos que no fim de tudo, por mais que eu fazer igual a expressão, acho que foi Jó que falou, né, ainda que ele me mate, foi Jó que falou isso? Nele eu confiarei? Foi, não foi? Se eu não me engano foi Jó que falou, ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Então é uma expressão muito forte, mas isso aqui é justamente porque Jó conhecia Deus dizendo que deu tudo errado aqui na profundamente. terra, indo pro céu. Ao que volta. Eu vou cortar essa parte, porque eu fiquei com ódio. Paciência e mansidão. Sai perto de mim. Eu Nós vou Deus cortar. pedindo paciência e o povo testa na paciência. Eu vou cortar essa parte. Eu não vou cortar esse papel. Mas não, enfim. não. Mas enfim, confie em Deus em todo tempo, né? Mantenha a sua confiança, confie em Deus em todo tempo, né? Mantenha a sua confiança, apesar de não parecer, né? Quando você imaginar, não, Deus se esqueceu de mim, Deus não olha mais para mim, Deus não se importa com o meu sofrimento, Deus não está nem aí. Entenda que Deus não esconde, né? Tem uma expressão, deixa eu lembrar aqui, acho que foi de Jeremias, ou foi de Isaías, ou então não foi de nenhum, eu estou errando. Mas que fala assim, que a mão do Senhor não está encolhida, né, para ser estendida para nós, e nem o ouvido dele está moco, para que não possa não ouvir. Foi? Eu não vou lembrar agora. Mas de qualquer forma, o Deus, né, que é o Deus do universo,
Ele continua sendo teu Deus. Então confia nele e sustenta a tua fé. Mesmo que você não veja a mudança ainda pela fé, acredite que Deus vai chegar com a vitória dele, né? Vamos ser bem direto. A vitória dele não é você que se chama vitória, você também é dele, mas não é sobre você que ele está falando. Faz um apelo para nós. Se batize agora. Bom, mas é isso. Confia em Deus o tempo inteiro, vale a pena. No fim das contas, ainda que você passe provações muito grandes nessa vida, um dia nosso Redentor vai voltar e aí quando ele voltar, ele vai dar o galardão a todos aqueles que aguardaram com fé, né, e perseverança nele. Eu acho que eu já falei o que eu tenho para falar. Você quer falar alguma coisa? Não. Falei demais, eu pensei. Dio, o que é que eles têm que fazer agora? Agora você vai ter que deixar seu like. Porque sua mão não vai cair. Não está. Seu mão não vai Você- correr passando de like. Escreve um Seu ouvido comentário. não amor que você não escutou esse pedido. Deixa um comentário falando aí qual foi a parte que você mais gostou da lição de hoje. Se você está gostando desse novo formato aí, de muita gente passando o tema da lição. Mano, eu vou lhe promover, Maria. Valeu, Tá, cara. parabéns. Aumento de salário. Mas é isso. Dá seu like, seu comentário. Se inscreva, muito importante, se inscreva no canal. Todo dia vai chegar aí a notificação de um novo estudo pra você. E logo mais terá outras postagens, tá? Sim, irmão. É isso. Falei É muito, gente. E orem por mim, irmãos. Para que hoje eu não quebre o mandamento de não matar. Por favor. Ou de matar. Ou não matar, sei lá. Tá vendo? Já tô Eu atrás. acho que não era nem velho. Se o teu olho te faz pegar, arranca. No fim das Se o contas, teu tá na Bíblia, irmão né? te faz pegar, arranca. Me solta, me solta. Vamos orar? Não pode pegar. Você vai orar? Não, licença. Não pega em mim, não. Tô Você passando. vai orar por nós? Não tem condição, não. Ali, por nós. Jesus, Deus, Santíssimo Pai, somos gratos a Ti, Senhor, porque entendemos, Senhor, que o nosso alicerce, o local, né, que temos que construir a nossa casa, tem que ser firmado, Senhor, em Ti, que é a rocha, Senhor, que vai nos sustentar e que em meio a todas as diversidades que onde acontecer, se estivermos, Senhor, firmados em Ti, sabemos que não vai acontecer de tipo a adversidade não virá, mas que podemos suportar, porque estamos firmes em Ti. Que o Senhor sempre esteja conosco, com cada pessoa que está assistindo esse vídeo. E que isso, Senhor, sempre esteja conosco. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. Amém. Deus te abençoe. E olhe por lá, Anne. E se inscreva no canal. Na outra lição eu disse que a pessoa que não se inscrevesse ia ter dor de barriga. Ou que não comentasse. Eu não comentei. Deu ruim? Quase!